Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou Alex Cerqueira, fotógrafo e designer gráfico. Geralmente eu trago aqui para o canal o assunto de edição de imagens estáticas no Photoshop, mas hoje a gente vai tratar de um assunto um pouco diferente. A gente vai dar movimento a imagens 2D, imagens estáticas, criando uma sensação de objeto tridimensional em movimento no Photoshop. A gente vai lidar com vídeo, olha que legal. O Photoshop também tem essa possibilidade, essa capacidade de gerar vídeos, GIFs, animações. Então, basicamente, a gente vai pegar nossas imagens bidimensionais e separar em dois planos, o fundo e o objeto principal, dando movimento tanto ao fundo quanto ao objeto principal, que pode ser uma pessoa, um objeto, um carro. Desculpa o meu inglês, mas o nome desse efeito é 3D Parallax. Acompanha comigo que está muito legal. Eu vou usar essa imagem porque ela está bem imersiva, é uma imagem de movimento, de esporte. Funciona muito bem para esse tipo de efeito. A gente vai começar dando um Ctrl J, duplicando a camada. E nessa camada de cima, vamos aqui em Select, Subject. A gente vai, dessa forma, selecionar o assunto de forma automática. O Photoshop fez uma excelente seleção, mas eu ainda posso refinar. Eu vou entrar aqui no modo de Quick Mask, vou dar um zoom e com a ferramenta de pincel, eu vou refinando a camada aqui na parte que ele selecionou que não era para selecionar. Você pode usar tamanhos diferentes do pincel, mudar a espessura, mudar a ponta do pincel para que seja mais suave ou mais rígida, né? Eu vou escolher aqui a Pen Tool como uma outra ferramenta de seleção também. E posso ir deletando, acrescentando partes. Você pode usar a ferramenta de seleção da sua preferência. Eu gosto de mesclar, né? Para cada situação eu uso uma forma de seleção diferente. É bom dar um zoom e ver a imagem em detalhes para a gente fazer uma seleção perfeita. Pronto, agora com a nossa seleção concluída, a gente vem aqui e dá um clique para criar uma máscara de seleção, uma máscara de recorte. Veja que agora a gente tem o nosso assunto separado do fundo. Vamos dar um clique segurando o Ctrl para marcar novamente a seleção. Vamos em Select, Modify, Expand. A gente vai expandir a nossa seleção em 10 pixels. Dessa forma. Com essa seleção feita, agora a gente vai clicar na camada de baixo. Eu vou tirar a visualização aqui da camada superior para a gente poder enxergar o que vai acontecer aqui. Vamos em Edit, Fill e vamos preencher com conteúdo inteligente. O Photoshop vai analisar e preencher essa seleção com base na imagem. E olha que preenchimento perfeito que o Photoshop fez. Vamos tirar a seleção com Ctrl D. Habilitar novamente ali a visualização da camada superior. Vamos dar um clique com o botão direito na camada. Converter em objeto inteligente. O mesmo a gente faz para a camada inferior. Agora a gente vem em Window, Timeline e vamos criar uma linha do tempo clicando nesse botão. Veja que as duas camadas são representadas agora na linha do tempo. Temos a camada superior e a inferior. A gente vai abrir para poder ver as propriedades. Eu vou começar aqui selecionando a camada dos lutadores. Vamos trabalhar a transformação. Para isso, eu vou trazer a agulha para o lado esquerdo, esse marcador, e marcar o início do movimento, criando um keyframe. Aqui embaixo eu posso alterar a visualização do zoom da timeline. Eu vou trazer o marcador para o final do movimento. Mas antes disso, eu vou te mostrar que aqui eu tenho a marcação dos segundos, da duração do meu clipe, certo? Eu quero deixar ele com 3 segundos só. Então eu clico e arrasto até a parte final. Faço o mesmo aqui com a camada. Eu quero que a camada chegue até aqui. Vou fazer o mesmo com a camada inferior. Arrasto até o ponto final ali em 3 segundos. Tá? Vou ampliar um pouquinho aqui a visualização do zoom. E eu deixo o marcador lá no final, tá? Vou selecionar a camada dos lutadores, que eu já tenho a marcação ali do movimento inicial. E agora aqui no movimento final, eu vou apertar Ctrl T para abrir a transformação
e vou ampliar, vou dar um zoom aqui nos lutadores, para ter a sensação de que eles estão se aproximando ali da cena. Pronto. Agora eu já tenho a posição inicial e a posição final. Com o movimento ali, o marcador no início, né? A keyframe no início e no final. Eu vou fazer agora o movimento do fundo. Selecionei o fundo, clico ali com o marcador do lado esquerdo para marcar o primeiro quadro, né? O primeiro movimento. E lá no final eu vou fazer a mesma coisa. Ctrl T para a gente abrir a transformação. E vou segurar o Alt e ampliar a minha imagem bem no centro do quadro. Olha só. Agora arrastando aqui o marcador, eu consigo ver qual é o movimento, qual é a animação que eu vou ter no meu vídeo final renderizado, né? Então a gente tem lá o início do movimento e a parte final. Olha só que interessante. Como eu estou trabalhando com objeto inteligente, eu vou adicionar um efeito de desfoque no fundo, né? À medida que eu vou aproximando a imagem. Para isso eu vou selecionar aqui o keyframe final dessa camada, da camada inferior. Vou aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur. Vou criar um efeito de desfoque gaussiano. E aqui eu vou colocar uma quantidade de desfoque mais ou menos nessa quantidade de pixels. Acho que até um pouquinho mais. Vou dar um OK. Esse é o desfoque final, ok? Agora eu vou ter que voltar o marcador lá para o início, marcar o keyframe inicial. E vou colocar o mesmo efeito de desfoque. Volto lá novamente, clico ali no efeito do blur para a gente editar o blur e vamos zerar a informação de pixels ali, para estar sem efeito de blur no início do vídeo. O blur ele vai acontecendo gradativamente à medida que o vídeo vai passando, à medida que vai dando zoom na imagem. O que aconteceria na vida real mesmo, né? Fotograficamente falando. Depois que você assistiu o seu vídeo, já está pronta a sua animação, agora vem a parte de exportação. A gente vem em File, Export, Render Video. Aqui em cima a gente vai trocar o nome, colocar o nome que você quiser aqui para a saída do seu vídeo. Vou deixar como lutadores. Aqui a gente seleciona a pasta, né? Select Folder, eu vou deixar em desktop mesmo. Preset, eu vou escolher esse aqui para YouTube, tá? 1080p. Que é o Full HD. Vou deixar o formato em H264, 1920 por 1080 e vou dar um render. O Photoshop já está renderizando e exportando meu vídeo já para o formato escolhido ali. E esse é o resultado final. E você já sabia que o Photoshop oferecia esse recurso de criar linha do tempo, trabalhar com imagens em movimento, criar camadas, assim como a gente faz com as fotos? E se você gostou do conteúdo dessa aula, deixa seu like, seu comentário com sugestões para novos vídeos e se inscreve no canal se não for inscrito. Obrigado por me acompanhar até aqui, até o próximo vídeo.